Papo Aberto com Gilson Reis. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Bom dia para todos, é uma grande alegria poder fazer essa conversa entre nós educadores. Eu queria apresentar aqui a Valéria Morato, ela é presidente do Sindicato de Professores. E nós estamos aqui também com o Edelmino. Edelmino é companheiro também, professor, vereador na cidade de Viçosa. E nós vamos falar aqui hoje um pouco sobre esse pós-normal da educação, os enfrentamentos que a educação tem enfrentado nesse último período, com o advento da pandemia, da Covid-19. E nós vamos debater um pouco também sobre a questão que envolve o ministro da Educação, indicado pelo Bolsonaro. É o terceiro ministro da Educação em 1 ano e meio de governo. Isso demonstra o desleixo, a falta de compromisso desse governo com a educação, e mantém-se ao longo desse processo a chamada disputa entre os três pilares que hoje disputam a hegemonia no Ministério da Educação. O setor militar, que agora esse ministro é o 10º ministro militar do governo Bolsonaro, ele vem da aeronáutica, os fundamentalistas através da visão aí das igrejas neopentecostais e o olavismo através da sua crítica à chamada cultura marxista, né? Portanto, há uma disputa ferrenha entrelaçada a tudo isso e no mercado que tenta impor a sua lógica de privatização da educação. Então nós vamos bater um papo sobre isso. Muito obrigado, Valéria, pela sua presença aqui. Com a palavra é a Valéria. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, Edelmino. Companheiros combativos de luta aí junto conosco em defesa da educação pública de qualidade, laica para todos. Como o Gilson já me apresentou, né? Estou agora já no meu segundo mandato enquanto presidenta do Simpro Minas e vivenciando aí agora essa questão da pandemia. Nós juntos, Edelmino e Gilson, vivenciamos o H1N1, saímos em defesa dos professores e professoras daquela época, conseguimos também, o Simpro Minas, uma liminar para tirar os professores da sala de aula, para garantir a eles a integridade física e dessa vez da mesma forma. Conseguimos que os professores e professoras da rede privada estejam com as atividades na escola suspensas, mas ainda assim a imposição daqueles que tratam a educação como mercadoria tem imposto um trabalho extenuante aos professores e professoras da rede privada e a ponto de trazer um adoecimento aos mesmos. Primeiro, eu queria deixar aqui essa denúncia, né? Acho que o trabalho remoto ele é importante nesse momento, tanto que nós estamos fazendo aqui agora, mas essa cobrança de conteúdo excessivo, de uma gravação perfeita dos professores que tiveram que aprender a lidar com essa ferramenta, assim como todos nós, tem feito com que os professores e professoras adoeçam. Situação de falta de perspectiva, porque nós não temos perspectiva num país que está aí numa nau sem rumo. Não temos um ministro da Saúde que nos dê perspectiva, e hoje nós temos mais de 55 mil mortes, sem levar em conta a questão das subnotificações. Além disso, um ministro da Educação que também já caiu, né? Tínhamos um ministro que não sabia nem escrever, sabia as regras básicas de uma escrita, que dirá gerenciar a educação e os rumos da educação do país. E agora temos esse que é militar, reafirmando a ala militar ou um governo militarizado, e, ao mesmo tempo, um economista, representante do capital, que tem perspectiva da privatização da educação pública. Então, acho que nós temos aí um normal diferente. Esse novo normal pós-pandemia e que não passa para o pós, tem que ser feito agora, já temos que começar, é essa luta por um Ministério da Educação que passe pelos interesses dos filhos da classe trabalhadora, do povo em geral, que é o que preconiza a Constituição, uma educação pública de qualidade, laica, para todos e todas, e inclusiva, que esse é o grande problema da parte ideológica do governo, que exclui as pessoas que, na concepção dele, são diferentes. Um pouco isso para a gente começar a conversa, né? Um pouco dessa denúncia do que tem acontecido com os professores da rede privada. Isso aí, Valéria, muito bom. Edelmino, você também está na Viçosa, essa linda cidade de Viçosa, cidade universitária, uma grande universidade pública, mas também setores privados também nessa cidade. E você, além da experiência como professor, parlamentar, dirigente sindical, tem essa visão ampla do processo que nós estamos vivendo.
Queria que você falasse um pouco para nós como é que você está observando essa situação do pós-normal, situação da escola, situação política nacional, como é que você tem avaliado? Bom dia, Gilson. Bom dia, Valéria. Primeiramente, quero me apresentar. Eu sou professor de educação básica, sou formado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa. Conforme o próprio Gilson falou, sou diretor do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, do Simpro Minas, sou membro do Conselho Municipal de Educação, membro do Conselho Municipal do Fundeb e estou vereador em segundo mandato pelo PCdoB. Tive uma grata satisfação de ser, na eleição passada, com a bandeira da educação, o vereador mais bem votado aqui na cidade, com 1.144 votos, e sempre realmente defendendo aqui a educação, defendendo os trabalhadores e trabalhadoras e tentando fomentar também, junto aos pequenos microempresários, a fomentação do trabalho, que é muito importante para o desenvolvimento de qualquer município. Bem, inicialmente, Gilson, Valéria e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Quero agradecer muito às pessoas que estão acompanhando, porque é fundamental a gente acompanhar as questões da educação em todos os âmbitos, em todas as linhas, seja municipal, estadual, federal, dentro da educação pública, educação particular. E quando a gente tem uma educação que é trabalhada com responsabilidade, todas as outras áreas sociais automaticamente recebem desdobramentos da educação bem efetuada. Então, nesse primeiro momento, quero dar aqui a minha saudação e aguardar aqui o momento da minha intervenção. Gostaria, viu, Gilson e Valéria, de fazer uma contextualização nacional, passar pela situação do Estado, para que depois eu chegue realmente aqui na nossa situação municipal, que aí realmente é um trabalho um pouco mais específico, porque aí eu vou falar realmente de tudo que envolve a questão da educação municipal, a maneira com que o Executivo Municipal está lidando com a educação e como que nós, do Legislativo, e de forma específica o nosso mandato, vem olhando a educação, olhando também os desdobramentos sociais que estão ocorrendo em função aqui da pandemia. A gente sabe muito bem que a pandemia escancara toda a desigualdade social, isso fica muito claro, fica muito evidente, e é o momento realmente de nós podermos aqui começar a traçar estratégias, para que a gente possa, no pós-pandemia, nesse novo normal, a gente poder dar o amparo, dar o apoio, principalmente às pessoas mais pobres, que são aquelas que mais sentem. Eu tenho notado isso muito de perto aqui no município, a gente como vereador, a gente consegue acompanhar os casos, às vezes, muito particular, de cada cidadão, de cada cidadã, e a gente vê realmente que nós vamos ter que ter um trabalho muito bem feito, um trabalho de executivo muito bem executado, para que a gente consiga, então, curar todas essas feridas que estão sendo abertas nesse momento de pandemia. Vamos colocar um tema aqui, parece a gente poder também discutir e debater. Eu tenho acompanhado, o Delmino e a Valéria também têm acompanhado o debate sobre as várias redes de educação, as públicas municipais, a rede estadual, a rede federal e a rede privada. O que nós temos aí em cada uma das redes são decisões tomadas de forma bastante variável, não há uma definição para a educação nacional. Mesmo porque nós não temos Ministério, o Conselho Nacional de Educação também não organiza nada, então cada um faz da forma como acha que deve fazer, e acaba que o Sistema Nacional de Educação sofre um grande impacto com a incapacidade do Ministério da Educação em definir estratégias e definir linhas de ação que pudessem abarcar todas as áreas de educação nacional. As universidades públicas federais tomaram a decisão de não ter aula, esperando o processo acontecer. Algumas universidades, inclusive, dizendo que esse ano de 2020 é um ano perdido do ponto de vista da formação. Há outras atividades que não sejam da aula presencial no cotidiano. As redes estaduais, no primeiro momento, ficaram paralisadas, depois tomaram medidas no sentido de fazer o trabalho remoto. Nós temos tido a experiência aqui em Minas Gerais, profundamente criticada pelos professores, diretores, através de 3 modos de trabalho remoto, via TV, via WhatsApp, via material impresso entregue. A qualidade e a diversidade também prejudica de forma profunda a educação estadual. E os municípios, alguns municípios com aula remotas, hoje alguns sem aula remota. Por exemplo, em Belo Horizonte não tem aula remota, começou a discussão, um debate sobre o assunto. Portanto, um conjunto de questões bastante diversas. A Valéria, você com experiência no Sindicato dos Professores, da rede privada, aquela grande ação que foi tomada pelo CIP, como você já disse, de paralisar as aulas logo lá no início, preservando a vida dos professores e professoras da rede privada, mas, ao mesmo tempo, a rede privada iniciou
numa grande parte das escolas, o trabalho remoto, né? A educação através das mídias, dessas mídias alternativas. Como é que vocês têm avaliado, Valéria, essa situação e como é que você compara a situação da educação privada e dos professores de educação privada com os outros setores da educação pública federal, estadual e municipal? Como é que vocês têm encarado esse processo aí junto à categoria da educação privada? A pandemia vem desnudar, né, Gilson e Delmino, essa desigualdade que existe no Brasil, em especial no que diz respeito aí à educação. E reafirmar que a educação, em especial na educação básica, se faz de forma presencial. É insubstituível a educação de forma presencial. As crianças, os jovens, os adolescentes estão trabalhando aí de forma remota, assim como os professores, por uma imposição. Agora, não é salutar, né? Não é salutar não ter o convívio, não ter a troca de experiência presencial. Isso, e por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas, muitas escolas que reafirmam, que tratam a educação como mera mercadoria, que já têm dito por aí que pós-pandemia muitos conteúdos ficarão de forma remota. Isso não é possível. Ele não tem a menor condição para nenhum dos lados, nem para os professores e muito menos para os estudantes. Segunda questão, Gilson, quando você diz da questão da perda do ano letivo, ou que é um ano perdido, é mais uma questão que nós precisamos pontuar. Que tipo de educação nós estamos fazendo? Existem parâmetros curriculares nacional, que é um conjunto para você desenvolver durante 8 anos da educação, 9 anos da educação básica. Por que ficar atrelado a caixotinhos? Se existem parâmetros, nós podemos trabalhar de forma remota, de uma forma que não seja tão segmentada, mas que consiga abarcar todos aí os parâmetros curriculares sem que o ano fique perdido. Agora, nós trabalhamos numa lógica de conteúdo, avaliação. Conteúdo, avaliação. Dessa forma, não é possível. Essa educação que se faz encaixotada, que se faz por gavetinhas, isso não funciona. Num período de pandemia, nós estamos vendo mais do que nunca que isso não funciona. E aí, a educação privada, que não é perguntado para os professores e professoras se eles têm condição de aplicar, se eles têm condição material e emocional de aplicar a educação remota, e aí muitos professores tiveram a necessidade de adquirir material, de alterar a banda do seu celular. Agora, isso acontece na capital e nos grandes centros. Como é que faz num estado com 831 municípios, num cenário desse, num tamanho desse de estado, e que tem lá do norte de Minas, até lá no Vale do Jequitinhonha? Como é que fica isso para a questão da aula remota, tanto para os alunos quanto para os professores? Essa é uma questão que precisa ser levada em conta. Aqui em Belo Horizonte, Delmino, como o Gilson disse, eu não sei se você tem acompanhado, mas muitas mães, por exemplo, estão deixando, e aí eu vou dizer de outra forma remota, que é a questão da entrega dos exercícios, dos pais terem que buscar os exercícios, buscar as atividades, que coloca em risco a vida dos pais e a vida daqueles que estão lá trabalhando para entregar os exercícios. Não sei se você viu, muitos pais deixaram de buscar os exercícios porque não tem condição de ajudar os filhos. É uma realidade que nós precisamos pensar. Também tem uma pesquisa que mais de 100 mil pessoas não têm acesso à internet. 100 milhões de pessoas, 100 milhões. 100 milhões, eu falei 100 mil, né? 100 milhões. Por aí que passa a discussão. Que modelo de educação nós temos e que modelo de educação é importante para essa sociedade tão desigual, essa sociedade se mostrado pós-reforma trabalhista, e eu não posso deixar de falar isso, porque a reforma trabalhista colocou os trabalhadores e trabalhadoras na informalidade, no alto grau de desemprego, e aí você não tem poder aquisitivo para comprar internet, para comprar maquinário, para poder dar condição, inclusive, de ficar em casa para poder se proteger da pandemia. Então, acho que é isso, Gilson. Nós estamos no limite, tentando proteger os professores e professoras, mas é essa realidade dura que nós estamos enfrentando. Eu queria, Delmino, que pudesse falar, você vive numa cidade que talvez seja uma das cidades mais universitárias do nosso estado. Como é que você tem olhado, encarado essa realidade de Viçosa, numa perspectiva de professor, de vereador e de uma pessoa profundamente comprometida com a educação, nesse tempo de tantas dificuldades no governo
nacional que não tem o menor compromisso com a educação e com o país, um governo estadual que também caminha nessa mesma posição, o Zema. O que eu observo é o seguinte: aquilo que acontece em âmbito de governo federal, ele automaticamente é reproduzido em âmbito estadual e vários municípios replicam em âmbito municipal. A austeridade, os cortes que o governo federal, claro que se intensificou durante esse momento diverso que nós estamos vivendo. Quando eu falo a questão da austeridade, a questão do corte lá feito pelo governo federal, de cunho extremamente liberal, cortando políticas públicas, empunhando a bandeira da privatização e, claro, atacando os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Lá em âmbito federal, a gente vê o governo Bolsonaro, ele tenta, de várias formas, atingir esses objetivos de austeridade, usando, por exemplo, o Congresso Nacional, quando ele consegue pautar o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, em algumas pautas, ele tenta sempre incluir, dentro das discussões de projeto, essa pauta de austeridade. Utiliza também medidas provisórias, inclusive nós, no Sindicato dos Professores de Minas Gerais, nós fomos presenteados com uma MP dessa em pleno carnaval do ano passado, e, claro, ele utiliza também os próprios ministros em atos administrativos e ministros praticando o que a gente chama de pauta antiministerial. Só você pegar, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, que ele vai contra o meio ambiente. A tal da porteira, Vamos estourar a porteira e passar tudo. Passar boi e passar boiada. Exatamente. Você pega lá a Damares em relação à defesa dos direitos humanos, ela impunha lá a questão da religiosidade, enfim, e acaba, na verdade, não dando realmente a importância da pauta dela no sentido de fazer a defesa dos direitos humanos, na verdade, até o contrário, utilizando muitas das vezes da religiosidade para poder até enclausurar a mulher no ambiente doméstico, enfim. Em âmbito de Estado, Gilson e Valéria, é a mesma coisa. O governo Zema totalmente alinhado a essa pauta. E quando a gente remete essa pauta para da austeridade, para dentro, mais especificamente, da educação, a gente vê claramente o valor que esses governos eles dão à educação. A dificuldade, viu, Gilson, que eu estou presenciando aqui no município de Viçosa, os professores, tanto do Estado, mas também do município, em relação ao Estado, essa dificuldade que todo mundo tem observado, a gente ter uma condição de trabalho para os professores que estão trabalhando nas aulas online, que estão sendo transmitidas pela Rede Minas, a gente vê claramente a dificuldade deles em relação a fazer o trabalho de exposição de aula utilizando uma mídia digital. E isso não é só aqueles que estão ali diante das câmeras. A gente sabe muito bem que muitos de nós, da rede pública e privada, a gente não teve essa oportunidade e também, muitas das vezes, até a necessidade de ter tido uma formação digital para poder desenvolver com desenvoltura que realmente o momento iria merecer. Os nossos alunos, a maioria deles, não tem acesso à internet, 40% dos nossos alunos não têm computadores, uma internet de qualidade para poder acompanhar essas aulas, mandados para que o aluno possa imprimir o material, o aluno acaba não tendo como fazer isso. Então, a gente está vendo que a educação do Estado está passando por muita dificuldade mesmo. Os nossos professores, inclusive, a gente não pode esquecer que eles estão até em estado de greve, em função da questão, por exemplo, salarial, que teve que ser dividido o salário, e até mesmo a questão do reajuste. Então, o pacote para a educação estadual, nesse momento de pandemia, é extremamente difícil. E o âmbito municipal, a gente observa a questão ainda mais difícil, porque aqui no município de Viçosa, que eu conheço muito de perto, nós temos a maioria dos nossos alunos sem realmente acesso à internet, acesso a computador. As aulas aqui do município elas estão suspensas, nós não temos condição realmente de praticar. Inclusive, foi uma decisão do Conselho Municipal de Educação, juntamente com o Conselho do Fundeb e a Secretaria de Educação, analisou todos os dados que nós tínhamos aqui. E, para piorar, nós tivemos um decreto municipal que atacou duramente os trabalhadores da educação. O prefeito municipal ele fez um corte de 20% do incentivo à docência, e aí nós estamos falando
de um corte, de uma gratificação em cima de um salário de R$ 1.500. E nós ainda tivemos aqui a suspensão de contratos de estagiários ligados, claro, à educação, à parte de extensão da Universidade Federal com a cidade, né? São muitos estudantes que fazem estágios, que de acordo com a lei de estágio no município, nenhuma outra área, nenhum outro setor teve corte. Somente a educação sofreu corte, né? Por exemplo, a gente sabe muito bem que antes de fazer corte de salários de servidores, de efetivos, tem outras formas de praticar essa austeridade, não de maneira tão liberal quanto está sendo feito, mas, por exemplo, corte de insumos. Eu sou presidente da Comissão de Educação na Câmara, o nosso mandato fez um decreto legislativo pedindo a suspensão do decreto municipal. Infelizmente, o nosso decreto legislativo ele não passou na Comissão de Justiça e Redação e foi julgado inconstitucional e não chegou aí para o plenário. O Sindiúte, a gente está sempre junto, trabalhando as pautas muito bem vinculadas. Nós entramos, via sindicato, com a liminar pedindo a suspensão, né, do decreto municipal. No primeiro momento, essa liminar nossa foi negada, mas nós entramos com a ação civil pública, que está em andamento. Então, esse é o lado, viu, Gilson, mais voltado para a questão do trabalhador e da trabalhadora nossa, da educação aqui no município, e a maneira com que a gente tem tentado resguardar os direitos de todos e todas. Agora, a questão realmente... Nossa luta também ela é nacional e local, né? Na tentativa de construir uma frente ampla em defesa da democracia e dos direitos, temos visto ao longo desses últimos anos, é a famigerada ponte para o futuro em processo de construção permanente. Essa semana, no Senado Federal, eles aprovaram a privatização das águas. O Brasil é uma das nações com maior quantidade de água doce do mundo, e eles estão entregando a nossa água ao setor privado internacional. É uma exigência do capital internacional que é parte do golpe no Brasil. Então, a agenda na Câmara dos Deputados e no Senado é uma agenda acelerada. E, diante dessas agendas aceleradas, tem uma questão que tanto a Valéria como o Delmiro tocou, que é a questão do direito do trabalho, do salário, das condições mínimas e dignas de vida dos trabalhadores. Nós temos enfrentado aí medidas provisórias, o Delmiro citou a do ano passado, mas agora, recentemente, a 936 e a 927, duas medidas provisórias que vieram para atacar de forma feroz o direito do trabalho e a organização sindical, que eles tentam também transformar as relações em relações individualizadas na relação de trabalho, e por isso um prejuízo. O Simpro teve uma posição muito firme naquela ação e acabou também preservando, em parte, os interesses, né, e pressionando o sindicato patronal a não exercer toda a sua plenitude e a sua sanha de destruição de direitos, como tinham já sinalizados já no final do ano passado. Foi preservado os direitos dos trabalhadores da educação, mas essa é uma luta quase que diária e permanente. Eu sou coordenador afastado da CONTE, nós tomamos uma posição na última executiva na seguinte perspectiva: se as escolas privadas tensionarem para o retorno das aulas sem as condições objetivas, o que é? A questão da testagem, a questão do equilíbrio da transmissão da doença, o problema relativo à própria vacina que virá, e protocolos que deverão ser exercidos caso venha ter algum tipo de trabalho presencial, porque o nosso elemento central nesse debate é a vida. Nós temos debatido, inclusive, se as escolas privadas tomarem a decisão de insistir no retorno à aula presencial, que os sindicatos devem decretar greves, o enfrentamento da greve. E greve não em defesa do salário, do trabalho, em defesa da vida, porque é isso que parece que nos colocam diante dessa pandemia. E imaginar que nós temos na educação em torno de 55 milhões de pessoas diretamente vinculadas. São professores, são gestores, são trabalhadores em geral, alunos. Imagina um quarto da população diretamente ligada ao processo social brasileiro e em potencial capacidade de transmissão. O que será de uma criança que vai para uma escola e fica com a sua avó, com sua tia já idosa, que é um grupo de risco, né? Como que isso poderá potencializar o nível de transmissão no Brasil? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso. É isso que você disse, né? Nós estamos aí com um governo que governa através de medidas provisórias. Tem aproveitado a pandemia para aprofundar o seu projeto de entrega do país para o grande capital e de prestar contas, beneficiar aqueles que
colocaram dinheiro na sua campanha para que ele se elegesse. Não podemos dizer que esse governo federal não tem projeto. Ele tem projeto de destruição do país. É um projeto de entrega do país para o grande capital, de um Estado mínimo que não protege as pessoas. Temos aí uma emenda constitucional 95 que foi aprovada no governo Temer, e que valendo da seguinte maneira: o SUS está completamente desmontado e nós não vemos nenhum sinal para nenhum setor, assistência social, educação, saúde, nenhum setor. É o que o Gilson disse, ele continua entregando. E agora a intenção é entregar as águas, né? Desde que nós estávamos em campanha reivindicatória do Cinep-MG, que é a maior base, que é do centro aqui, da capital, da região central, e o patronal, 1º de abril, que era a data base, se recusou a continuar as negociações. E nós sabemos o que significa para a categoria não ter uma convenção coletiva. Esse acordo aí para manutenção da convenção coletiva, nós tivemos que fazer algumas concessões emergenciais. E dentro dessas concessões emergenciais, no transcurso das nossas negociações, a desembargadora, a doutora Ana Maria, provocou o TRT, né, o Tribunal Regional do Trabalho, e ela autorizou, porque até aquele momento nós tínhamos a suspensão das aulas com garantia de salário dos professores, a doutora Ana Maria autorizou a aplicação da medida provisória 936. Então, a medida provisória 936, os professores hoje estão com aumento de trabalho, redução de salário, suspensão de contrato, redução de salário e continuam trabalhando. Vocês acreditam que as escolas estão pedindo aos professores para gravarem, assim, 20, 30 aulas? Daí, os professores entregam as aulas gravadas, eles suspendem o contrato. Os alunos continuam recebendo as aulas e os professores que já trabalharam para morrer, né, ficam com o contrato suspenso. Para vocês verem o grau da exploração, é essa a palavra. A medida provisória 936 não foi feita para aplicação em professores, com a categoria de professores. E não foi mesmo, ela foi feita para os trabalhadores como um todo. E por que ela não deve ser aplicada aos professores? Porque é a única categoria que tem uma carga horária que precisa ser cumprida para o ano letivo valer. Reduz a carga horária, reduz o salário quando os professores forem complementar, porque lei precisa ter a carga horária de 800 horas, hoje não precisa ser presencial. A escola vai pagar hora extra. Se está retirando do professor agora, mais à frente vai pagar hora extra. E a nossa preocupação, além do direito, é com a vida. Por isso, foi importante constar na convenção coletiva um acordo no TRT que as escolas só voltarão a ter aula presencial quando o comitê do Covid-19 do Estado autorizar. E o comitê não vai autorizar para a escola privada diferente da escola pública. Não é por isso que o governo ataca tanto os sindicatos. Porque o trabalhador na linha de frente, ele não consegue fazer esse enfrentamento. Os professores estão apavorados, com medo de perder emprego. Estão apavorados porque não sabem... É justo, né, Valéria? É justo a situação de desemprego como está? Sim, e além disso, é justo assim, porque durante muito tempo as escolas estão tendo muito lucro. Vocês sabem disso. Vocês dois sabem disso. Durante muitos anos, eu estou no sindicato há 20 anos, durante esses 20 anos, a escola todo ano tem aumento de mensalidade e não repassa para os professores, né? Então, assim, isso é lucro. Quando entra a pandemia, que ataca todo mundo, quem vai ser prejudicado? Os professores. De quem que vai retirar? Dos professores. E aí não vou dizer dos professores, dos trabalhadores como um todo, porque os técnicos administrativos também estão nessa jogada, né? Inconsistência, né, desse projeto educacional, mas assim, a gente está aí firme, né, vamos fazer o que é possível. Infelizmente, nós sabemos que não damos conta de 100%, né, Edelmino, Gilson, vocês sabem muito bem disso, nós não damos conta de 100%, a justiça não está do nosso lado, do lado dos trabalhadores, né, então, nós precisamos aí contar com a categoria unida, né, a categoria tem que estar unida e contando com o sindicato, e aí, se não chega para o sindicato, o que está acontecendo, nós não temos como agir, porque não existe um Ministério mais do Trabalho, foi desmontado, não tem fiscalização. Então, é essa parceria aí
e credibilidade que os professores precisam ter com o sindicato para que o sindicato tome alguma ação. Talvez a frase que mais identifica esse período de 2015 para cá, depois do golpe de Estado do Brasil, é aquela frase do Romero Jucá. É o golpe com o Supremo e com tudo. Então, o que nós estamos vendo é todo o sistema, né? Todo o sistema de Estado, o trabalho, os trabalhadores e os sindicatos e a organização nossa viraram o inimigo número 1 desse Estado ultraliberal em curso no Brasil, né? E nesse sentido, Valéria, 2 considerações, eu passo a palavra para o Delmino. Uma primeira é que nós precisamos denunciar. Nós temos muitas escolas comprometidas com a educação, muitas Sim. escolas comprometidas, boas, respeita o aluno, respeita a família, respeita o processo, mas nós temos muita escola... não é inimigo, né, Gilson? O sindicato tem lado, que é o lado dos professores, justamente. Não é inimigo. E nós temos muita escola picareta também, muita escola que não tem compromisso algum. O único compromisso com elas, dessas escolas, é o lucro, é a reprodução do capital e sem nenhum interesse com a educação. Então, nós vamos denunciar essas escolas que estão fazendo esses tipos de manobra, porque nós não podemos deixar de barato. Como aconteceu em São Paulo recentemente, uma grande universidade lá estava transmitindo aula por robô e foi denunciado. Então, desmoraliza esse processo também. Então, não podemos ficar calados. Por isso, também, novamente, importante que você disse dos professores nas escolas ficarem atentos. Pode ser de forma anônima, não precisa aparecer, mas informa o sindicato o que está acontecendo para poder tomar as medidas, né? Medidas adequadas diante de vários ataques, e mais esse ataque ao aluno em educação, né? Que seria o objetivo central de uma escola, uma instituição educacional, nem isso eles prezam. E um segundo elemento, Valéria e Delmino, nós, na CONTE, nós fizemos várias negociações com o Ministério Público Federal, acho que a Valéria até participou de uma, se não me engano, onde saiu uma resolução essa semana, não sei se você chegou a ver, Valéria, um conjunto de orientações do Ministério Público Federal em relação à rede privada de educação. São orientações importantes do dia a dia das escolas, está lá na página da CONTE, uma resolução indicada para todo o país, para todo o Ministério Público do Trabalho do país todo, que deverá ser muito utilizada por nós, porque ali está um conjunto de normas e regras orientadoras para a relação de trabalho e a relação educacional a partir dessas negociações com o Ministério Público. Então, nós divulgamos ontem, antes de ontem, essa resolução do Ministério Público, importante adequar as normas jurídicas e políticas da entidade sindical para a gente poder preservar. Delmino, e aí, como é que você está avaliando essa confusão toda, meu camarada, aí nessa discussão colocada pela Valéria, inclusive no âmbito da relação, ou seja, se a escola não tem compromisso, se o prefeito aí não tem compromisso com a educação, porque reduzir salário, demitir professor, precarizar a verba da educação, dizer assim, olha, não tem um compromisso com a educação. E me parece que a pandemia, ela aprofundou essa situação nesse meio dessa elite brasileira que demonstra que quer uma educação para rico, para os 10% mais ricos, e os outros 90% da educação precária, sem condições, sem nenhuma perspectiva de formação e de transformação do Brasil, porque a educação está intimamente relacionada com aquilo que nós queremos da nação brasileira. O que você avalia sobre isso? Exatamente, viu, Gilson? Primeiro, cumprimentar a Valéria aí pela fala, Valéria, muito boa exposição. Realmente está aqui falando, né, quem vive ali, né, o dia a dia do sindicato, as dificuldades, viu, Valéria? Meu reconhecimento e a gratidão, tá, que nós temos, né, pelo seu trabalho à frente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Porque Gilson, vocês estão comigo. Com certeza, viu, Valéria? Ô, Gilson, eu vou primeiramente aqui até ser solidário, muito solidário, expor isso, colocar publicamente aqui, aos nossos professores, viu, Valéria, da rede privada. Nós sabemos, né, que a rede pública municipal ela está, né, realmente com as ações suspensas, mas a privada ela continua funcionando, e é bem dentro disso que você e o Gilson colocou. Né, nós tivemos aquela situação que o professor teve que conseguir trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Nós tivemos que nos adequar a uma situação nova, uma situação de aula remota, sem infraestrutura nenhuma, muitos professores realmente tendo que melhorar sua internet, às vezes sem ter até dinheiro para poder fazer isso, né? Mudando aí de planos, algumas escolas fornecendo alguns materiais, e nós utilizando aqui a sala de casa, né? Como sala de aula, né?
Então, nós realmente, assim, né, estamos tendo uma situação muito adversa e que, ao mesmo tempo, né, de se esforçar para poder cumprir tudo aquilo que as escolas estão propondo, né, para os professores, nós ainda estamos tendo uma tentativa de retirada de direitos o tempo todo, Gilson. Então, por exemplo, vamos pegar a parte de educação infantil. A gente sabe que a educação torna-se obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, muitos professores da educação infantil, desses anos iniciais, né, eles foram demitidos, né, propôs-se redução de salário. Então, são profissionais, né, que estão vivendo um momento muito, mas muito difícil. E é isso que a Valéria coloca. As escolas particulares tiveram realmente um ganho muito grande, né, nos últimos anos, sem repassar isso para os professores, investindo, muitas das vezes, na ampliação do número de escolas, né, e sem realmente trabalhar, que, no meu entendimento, né, é um dos pontos centrais, realmente, da educação, que é a qualificação, a valorização do nosso professor. Então, primeiro, quero prestar aqui solidariedade a todos os nossos professores da rede privada, né, nesse momento aí de dificuldade, sobrecarga de trabalho, né, coação e redução de salário, e nós, do sindicato, estamos tentando sempre fazer a defesa, né, pedindo a esses professores que nos avise, que denuncie, né, que é importante depois a gente poder ter uma condição, né, de fazer essa defesa desses trabalhadores. Então, o primeiro ponto é isso. Gilson, reafirmando, né, Edelmino? Reafirmando que nós nem perguntamos o nome do professor, de tão anônimo que é. Só perguntamos a escola para a gente poder agir, mas não queremos saber o nome do professor. Então, assim, não se preocupem com o anonimato, que aqui é para cima da gente. Essa proteção do professor, né, no sentido de defender, primeiro, aquilo que é legítimo, que são os direitos, e, ao mesmo tempo, né, evitar uma situação depois de perseguição dentro da própria escola. Hoje, assim, em relação aos desdobramentos, né, sociais, isso aí está notório, né, está claro, em qualquer município, em qualquer cidade, a gente observa isso, né? As pessoas mais pobres sendo duramente afetadas e os trabalhos sociais sofrendo cortes, né, o empenho de recursos por parte dos municípios para poder atender as famílias em situação de risco é sempre muito difícil. Para a gente conseguir isso, é sempre com muita luta, com muito debate dentro da Câmara, para a gente poder conseguir fazer com que o poder, né, estabelecido, o Executivo Municipal, ele realmente atenda as famílias. Eu ainda, Gilson, vejo, né, que para os próximos 2 meses, né, se a gente não tiver realmente um avanço na melhoria da situação aí de expansão da pandemia, nós vamos ter um colapso social gigantesco. Se o Estado não cumprir o papel dele, né, o que a gente espera é isso, é que o Estado cumpra o papel dele, né, o Estado de direito realmente, né, o poder estabelecido. Quando a gente vê a questão, por exemplo, do corte do auxílio emergencial de R$600, né, que o Bolsonaro está fazendo, né, e, inclusive, lembrar para todos que estão nos vendo e ouvindo, que, na verdade, esse auxílio emergencial de R$600, ele só realmente aconteceu porque o Congresso Nacional interviu, né? Porque teve a ação do Congresso, né? Então, se ainda nós temos um pouco de Estado funcionando, não é por causa do chefe do Executivo Federal, né? Não é por causa do presidente, e sim porque ainda nós temos pessoas dentro dos poderes legislativos, lá dentro do Congresso Nacional, ainda com essa preocupação social. E o trabalho das centrais sindicais. Com certeza. Só aconteceu lá dentro do Congresso porque nós temos todo um trabalho sindical, os movimentos sociais por trás. E aí, Valéria, é isso, né? Por que nós temos os governos sempre, conforme você começou a comentar, né, de atacar os sindicatos, né? É por isso, é porque o sindicato ele é realmente a voz do trabalhador, né? Se a gente consegue avançar na aprovação de ações dentro do Congresso, né, os auxílios emergenciais, as pautas de políticas sociais, isso se deve ao trabalho, né, dos sindicatos que se desdobra em trabalho dos movimentos sociais, que culmina com a aprovação, né, das políticas públicas. Então, Gilson, nós que somos no momento legislativo, né, e se Deus nos permitir, né, e o povo realmente nos aprovar, né, nós vamos estar no Executivo Municipal o ano que vem, mas
esse ano, eu acho que o nosso trabalho legislativo ele é importantíssimo para a gente poder segurar, né, os desdobramentos sociais que vêm pela frente, né, que vão cada vez mais escancarando nessa desigualdade. As famílias realmente mais pobres de Viçosa, né, estão sofrendo muito, né? Nós temos várias pessoas, várias entidades o tempo todo fazendo campanhas de arrecadação, de alimentação, para a gente conseguir atender, né, aquilo que é realmente emergencial, que é colocar alimentação para essas famílias. Tá? Então, Gilson, é com muita preocupação, né, que a gente olha aí os próximos meses que virão, né, em relação à questão do trabalho, da geração de renda, né, e do amparo às famílias mais pobres, né, do nosso município, do Estado, do Brasil como um todo. O Edelmindo antecipa aí o debate que nós temos travado também, né, discutido. Nós estamos aí desde março enfrentando essa Covid, essa pandemia de forma mais efetiva, né, desde os primeiros casos ocorridos no Brasil. Já vivemos uma crise social bastante expressiva. Nós já os dados aí já informam que já perdemos 10 milhões de emprego no Brasil nesse período já, né? São milhões de pessoas desempregadas. Aumenta a miséria no país. Nós temos aí em torno de 40, 50 milhões de miseráveis já no nosso país como um todo. O Brasil caminha para ser possivelmente um dos maiores países com mortes. Nós caminhamos aí, informações que nós temos até agosto, 100 mil mortes no Brasil, nós chegamos já a 55 mil. Se não tomarmos... superar os Estados Unidos. Podemos, inclusive, há informações que a gente pode, inclusive, superar os Estados Unidos. Nós estamos falando morrer 150 mil, 200 mil brasileiros. E o governo, o presidente e essa elite brasileira que apoia esse governo não tem nenhum nível de consciência do que está acontecendo. Ou seja, pode morrer que não tem problema, né? E nós precisamos nos indignar com isso, né? Nós temos que lutar para poder inviabilizar mais rapidamente esse governo, porque é um governo que demonstra que não tem compromisso com a vida, compromisso com o país, né? E a situação ela vai se agravar ainda mais, né? Concordo com a análise aí do Delmino, que a situação social, do desemprego, da fome, da miséria e da tragédia brasileira, ela tende a piorar muito no próximo período. E nós vamos precisar de muita gente capaz de lutar, de resistir e de impor a esse governo e à sociedade, a essa elite brasileira, um novo comportamento, né, social e político. Por isso que eu pergunto para vocês também, nós estamos chegando aí a 1 hora de live, diz que mais de 1 hora de live já começa o pessoal a desistir da nossa conversa, apesar de uma belíssima conversa, e nós teremos que fazer outras em outros momentos, né? Porque esse assunto, como eu disse inicialmente, não se esgota, porque nós temos muitas variáveis a serem tratadas. Mas nós estamos diante de um cenário novo, que nós iniciamos, inclusive, essa live comentando, sobre a indicação do novo ministro, o novo ministro da Educação, apresentado ontem pelo governo Bolsonaro. Havia expectativa desse ministro ser um ministro indicado aí pelo governo do Paraná, um ministro, uma pessoa que tem lá um livro já carregando elefante. Ele acha que tem que ser privatizado tudo, destruído tudo, e, portanto, precisa ser, como se diz, a educação não pode, em hipótese alguma, avançar. E ontem, o governo anuncia o novo ministro da Educação, né? É o ministro, o Carlos Alberto Decotelli. Ele é militar, né, e economista. Então, ele juntou agora, ele milita no mercado financeiro, nessa área financeira, e é militar. Então, eles vinculam no Ministério da Educação, o olavismo sai, né, essa concepção ligada ao olavismo, as igrejas neopentecostais mais atrasadas, e agora introduz a visão da escola cívico-militar vinculada à questão que envolve o mercado. Aliás, Valéria, nós temos informações que na rede privada está surgindo uma rede de escolas privadas, né? Eu queria que você falasse sobre esse assunto, né? Como é que você está vendo essa situação desse novo ministro militar ligado ao mercado e como que a gente pode também já iniciar uma campanha, porque nós sabemos que esse ministro não tem nenhum compromisso com a nossa educação. Como é que você avalia isso, Valéria? Bom,
Primeiro, Gilson, acho que não tem jeito de fazer campanha para tirar ministro nesse governo. Tem que tirar o governo, porque não tem condição. Eles não vai sinalizar nunca para o que o povo precisa, porque o que nós estamos dizendo é um governo que está implementando a que veio, que é a destruição do Estado Nacional. Você veja, nós temos o terceiro ministro em 1 ano e meio de governo, terceiro ministro da Educação em 1 ano e meio de governo. Os outros dois, numa gestão completamente ineficiente, né? com essa visão ideológica, mas é importante dizer que essa visão ideológica não impediu ou foi uma cortina de fumaça para que o governo Bolsonaro usasse o MEC para poder contemplar aqueles que o elegeram. Vocês viram que a esposa do advogado lá do 01, né, do Flávio Bolsonaro, teve contratos com o MEC de milhões, né, irregulares. Então, assim, o Weintraub estava lá, mas discutindo nada com nada, mas enquanto isso iam passando boi e boiada, né? Essa nomeação aí do governo de um ministro militar, né, mostra para nós que Bolsonaro tem aí uma dificuldade de entender, inclusive, o que é governo. Eu não sei se ele entende que se organiza um governo diferente de que se organiza um quartel, né? Ou se ele quer fazer do governo um espaço só para militares, um espaço ou de acolhimento daqueles que já não estão mais na ativa ou que saíram na mesma condição que ele. É importante destacar, Gilson, que esse ministro, Carlos Decotelli, né, ele já fazia parte do MEC. Ele esteve no FNDE, que é aquela pasta que trabalha... Governo Temer, né? E que gere milhões, né, bilhões, e que ele teve ali, que é o responsável pelo livro didático, inclusive, e ele teve ali a implementação de um tal projeto, acho que chama Educação Conectada, e que, eu não sei se nós vamos lembrar, porque são tantas notícias, né, ganhou as manchetes dos jornais quando a Controladoria Geral da União encontrou inconsistência no edital lá de 3 bilhões na compra de equipamentos de tecnologia educacional. Então, vejam vocês quem é esse novo ministro que está chegando. Uma pessoa que já teve a sua prestação de contas e os seus trabalhos aí questionados por, como dizem, se é que veio esse governo de acabar com corrupção, esse governo não serve, né? Aí tira o sujeito lá da pasta do FNDE, coloca numa outra secretaria do MEC. Então, e agora... Centrão, né? O Centrão agora assumiu essa secretaria. Destaca o sujeito para o posto mais alto aí do MEC. Acho que é isso que você diz, né? Um ministro que não nos atende, não atende a classe nem dos professores e professoras, e muito menos para uma educação que é a que nós queremos, que preconiza a Constituição Federal. Uma educação pública, de qualidade, que invista na educação pública. O cara, esse aí, ele é ligado, muito amigo, e ligado à irmã do Paulo Guedes, que está dentro do Ministério da Educação. Então, assim, eu reafirmo, o governo está usando o Ministério da Educação para privatizar a educação, entregar a educação para os grandes grupos, os grandes conglomerados, e aí é aquilo que você disse, existe um grupo que atua na educação privada, que é um grupo conceituado, que tem projeto de educação, mas tem aqueles que querem ganhar só dinheiro, e é desses que nós estamos falando. E é para esses que esse ministro está lá a serviço, né? Então, além de transformar sinalizar mais uma vez que o governo está sendo tratado ou sendo montado, em vez de uma equipe de governo, um quartel, né? Nós precisamos entender aí também quem é esse cara, né? Assim como os outros desse governo, ele, mais uma vez, não nos representa. Ele diz que não tem condições nenhuma de tratar a parte ideológica, porque ele é técnico,
E isso já sinaliza muito para a gente, né? Quando se diz o não político, o que significa o não político? Que não tem visão da classe, de um projeto político que é da polis, né? Da cidade, da população. Então, é isso, não nos interessa, não nos serve, e nós precisamos ficar de olho por quem vem mais... Você sabe que eu falo um pouco de coisa que não deve, vem mais merda por aí. Hoje tem duas matérias na imprensa, eu vi de manhã, que importa, Delmino, sobre esse assunto. Primeiro, o Weintraub, esse fugitivo, né? Fugitivo da justiça brasileira, corrupto, safado, desculpa a expressão também, mas é isso que ele é. Ele anunciou hoje o apoio incondicional ao novo ministro. Isso já me assusta, né? Porque é um bandido apoiando esse ministro. Então já indica o que virá por aí, o que é que, ligado a Temer, essa corriola toda que nós sabemos quem são, né? E uma pesquisa que foi divulgada agora de manhã pelo Datafolha. O presidente Bolsonaro continua com 32% de aprovação entre ótimo e bom. Eu vi uma análise de um pensador dizendo que nós vivemos um equilíbrio político caótico, né? Ou seja, 70% contra, mas 30% a favor desse caos brasileiro, né? Essa elite vinculada à classe média e setores fundamentalistas que acabam apoiando as atitudes irresponsáveis desse governo. Delmino, como é que você avalia a situação, meu camarada? Essa situação brasileira, talvez a gente que está aí no meados da vida, né? Vivia uma transição do sistema do golpe para a democracia, vivemos um governo popular e retomamos a situação. Como é que a gente pode ver esse momento histórico tão conturbado, tão difícil, e como é que projetar o futuro aí nas nossas lutas? Como é que você avalia isso, vinculado a esse novo ministro, né? Que parece que já chega completamente defenestrado pela sua história. Nós vivemos, né, eu acho que um dos piores momentos da democracia, né, desde que nós saímos do golpe militar, né? Eu comecei aqui, né, essa live, essa conversa, né, com todos e todas, falando, né, Justo, da austeridade liberal, né, do corte, principalmente de políticas públicas, que vem ocorrendo desde que houve o golpe, né, da Dilma, desde que o Temer assumiu. E mais do que nunca, eu vejo com muita preocupação tudo isso que acontece lá no Ministério da Educação, que a gente sabe muito bem que nós temos, se não for a maior política pública, né, é a segunda, que é exatamente o Fundeb. A gente não pode esquecer disso, eu acho que é uma discussão que nós temos obrigação, né, de pautar, de fazer, de levar para a nossa população, né? Eu acho que o SUS, juntamente, né, com o Fundo Nosso de Financiamento da Educação Pública Nacional, né, o nosso Fundeb, sem dúvida nenhuma, é uma política pública importantíssima, né, para o nosso país, e nós temos que ficar muito atentos, né, a respeito dos movimentos que vão acontecer dentro da pasta da educação ministerial, né, principalmente relacionado à questão do Fundeb. O que a gente sempre observa, e isso é o modelo realmente neoliberal, né, que é realmente precarizar a política pública ou cortar a política pública para poder jogar dentro da privatização. Então, Valéria, eu acho que a gente tem que ficar realmente muito atento em relação ao Fundeb, porque a partir do momento que a gente não garante o financiamento da nossa educação pública, né, em todos os âmbitos, né, automaticamente isso vai ser jogado, vai abrir o nicho para que a privatização ela venha com força. Então, é uma preocupação, é um olhar que nós vamos ter que fazer realmente com muito zelo, com muito cuidado. Inclusive, né, eu acho que para os próximos encontros a gente tem que fazer essa discussão e levar, né, para a nossa população o quanto essa política pública, o quanto, né, esse financiamento da nossa educação pública ela é importante. Lembrando que nós temos um prazo, né, para isso, até o final do ano aí, né, finda, né, o projeto dessa política pública. A gente sabe que tem um prazo estabelecido. Então, precisa votar, né? Precisa votar. E nós temos que garantir não só o que já está lá, né, mas também realmente ampliar. Tá? A gente precisa ampliar ainda mais. Eu sei que vai ser até difícil a gente conseguir manter o que nós já temos, Gilson, mas eu acho que a gente tem que jogar para cima, fazer discussão para aumentar e automaticamente a gente conseguir negociar, né, um pouco mais, né? E aí, Valério, eu quero aqui, né, colocar dois pontos que eu acho importantes, principalmente vinculados aí à educação
privada, né, que eu acho que nós vamos ter que ficar muito atentos. Primeiro, em relação às novas relações de trabalho que vão surgir a partir desse momento, né? Eu acho que vai acontecer uma nova ordem, né, novas relações vão aparecer, e o nosso sindicato ele já tem que começar, né, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, a olhar atentamente, né, como que nós vamos pautar essas novas relações de trabalho, né? Inclusive, né, dentro disso, é um segundo ponto que eu quero colocar, é o direito da utilização da imagem. Nós estamos tendo as aulas sendo gravadas, as aulas sendo disponibilizadas nas plataformas das escolas, das faculdades, e a gente tem que estabelecer uma relação aí, né, de vínculo, de tal maneira que essa imagem do professor ela não possa ficar eternamente sendo usada, sendo explorada, né, por aquela escola. A gente sabe muito bem, Agilson, que quando a gente coloca nas redes sociais, às vezes perde-se o controle, às vezes não, na maioria das vezes perde-se o controle da utilização daquela imagem, né? Então, eu imagino, né, que a utilização dos meios tecnológicos de informação vinculados à educação tendem a se manter em muita coisa, né? E a gente já tem que começar a pensar nessa garantia, né, futura que a gente tem que ter em relação a essas novas relações de trabalho, em relação à utilização da imagem. Pois bem, Gilson, eu acho que é isso, a luta nossa, né, de garantia de direitos dentro desse governo federal, ela é ainda mais intensa, né, porque faço análise de conjuntura em várias reuniões que a gente participa, né, que o nosso mandato participa, que é uma avaliação de conjuntura na parte da manhã, outra na parte da tarde, né? E muitas das vezes a gente observa que, na verdade, isso aí é algo bem premeditado, né? No sentido de criar ali uma nuvem de fumaça, uma nuvem de poeira, né, para poder encobrir aquilo que está por trás. Conforme a Valéria colocou aqui de maneira muito sábia, de maneira muito clara, enquanto, né, o ex-ministro da Educação nossa ficava jogando aí para a ala ideológica do governo Bolsonaro, né, fazendo frases de efeito, né? O que está por trás disso tudo? Da mesma forma, o que está por trás quando o Bolsonaro ele vai até o cercadinho e faz as frases de efeito, se vinculando, se ligando diretamente com a ala radical. Fomenta exatamente esse 30% desse radicalismo, ele alimenta com a sua raiva, né, esse grupo extremamente radical que o apoia, cria noticiário o tempo todo para estar sendo jogado nos jornais, né, e o jornal vai muito atrás disso, né, o jornal divulga isso o tempo todo, mas as ações, né, de cortes, de privatização, elas estão acontecendo por trás dessa cortina de fumaça e que muitas das vezes acaba não sendo divulgado, porque é mais interessante, às vezes, para a televisão, para as redes sociais, divulgar uma frase de efeito, né, quando o ex-ministro da Educação fala, né, que o STF é um bando de bandidos, né, dá um efeito muito maior do que realmente divulgar aquilo que está por trás da cortina de fumaça, por trás da cortina de poeira, né, que é tudo isso, né, que a gente vem aqui durante essa live falando e denunciando. Então, mais do que nunca, Gilson, eu me remeto agora à questão da eleição municipal, né? Nós somos pré-candidatos, e quando eu falo nós somos, porque nosso mandato é um mandato coletivo aqui dentro da Câmara Municipal, e isso, mandato coletivo também em Belo Horizonte, né, com nosso camarada professor Gilson Reis. E aqui, Gilson, a discussão que eu estou fazendo é isso, eu acho que nós temos que colocar o nosso nome, né, para poder ocupar, né, a partir do ano que vem, as prefeituras, não só de Minas Gerais, mas do Brasil como um todo, né, nós que temos esse pensamento popular, nós que temos preocupação com política pública, nós que temos preocupação com os movimentos sociais, com a geração de emprego, né, com a oportunidade do microempreendedor ele empreender e gerar empregos, né, para que a gente possa realmente ter o nosso trabalhador e a nossa trabalhadora tendo oportunidade de geração de renda. Então, nós temos que colocar o nosso nome, fazer esse debate para que a gente tenha lá em 2022 realmente condição de nós elegermos um governo popular, um governo avançado, um governo que tem tudo isso, né, todos esses ingredientes que a gente sabe que é importante para o desenvolvimento de uma nação, né, realmente ter uma nação democrática e soberana. Então, mais do que nunca, é fundamental, né,
2022, a eleição presidencial de 2022, passa esse ano pelas eleições municipais e nós temos que garantir essas representações em âmbito municipal para que depois a gente faça uma construção maior, que é a eleição do nosso governo federal, e que a gente consiga, viu, Valéria, reverter todas essas atrocidades que foram acontecendo contra o povo trabalhador, né, nesses últimos anos, né, como privatização, terceirização de forma irrestrita, a reforma da Previdência, em alguns pontos, nós, quem sabe, né, conseguiremos mexer, né, reforma trabalhista. Então, enfim, né, para a gente conseguir realmente avançar socialmente, nós temos que fazer esse dever de casa. Irmos para essa eleição esse ano, em âmbito municipal, ganhar essa eleição e começar a construir, então, os degraus para 2022, uma sociedade mais justa, com o governo popular para o nosso país. A alteração desse projeto político, ela passa essencialmente por 2020. Ela começa agora, né? Tanto no nosso fazer diário, como também na eleição dos próximos, serão os nossos representantes aí, porque a vida das pessoas se materializa nas cidades. Muito bem, pessoal. Olha só, nós tivemos aí um excelente debate, muitas questões. Destacaria 3 questões mais gerais. Primeiro, a educação passa por uma luta intensa, né? Nós temos um conjunto de iniciativas do governo federal e estadual de privatização, de IRVAUCH, de EAD, de destruição do orçamento, enfim, é muito ataque ao mesmo tempo e nós precisamos resistir. E a educação demonstrou capacidade de luta e resistência já nesse período, e por isso, inclusive, que passaram 3 ministros, que a instabilidade também e do projeto deles muito inconsistente, coloca a educação, os educadores, os sindicatos e enfim, todos nós nesse lugar da história, que é o lugar da luta e da resistência. Então, convocar a todos os trabalhadores de educação a se colocar diante desse desafio. Uma segunda questão que nós estamos aqui também sinalizando é que as eleições municipais esse ano, ela ganha uma importância estratégica para o país, não é isso? Ou seja, nós precisamos julgar toda a força nossa, dos trabalhadores, do povo, e da educação. A educação precisa ocupar esses espaços, porque é um conjunto de ataques, inclusive na questão de ideologia de gênero, escola sem partido, também que é a parte da moral, né, desses moralistas, entre aspas, que estão aí na sociedade. Então, nós precisamos ter muita gente da educação nas câmaras municipais, em governos municipais, para a gente poder também ocupando espaço e organizando a luta da educação e a luta do povo brasileiro. E, por último, nós precisamos dar o fim a esse governo. O Fora Bolsonaro está na ordem do dia. A Valéria disse isso lá no início. Não basta a gente derrubar 3 minutos da saúde, 3 minutos da educação, e esse governo ter essa atuação de uma própria pandemia institucional, né? Nós temos uma crise permanente provocada pelo governo, e nós precisamos, então, lutar para poder encurtar esse mandato, porque além de ser, do ponto de vista humano, profundamente nefasto para o país, do ponto de vista econômico, destruidor, e não tem nada a apresentar ao nosso povo e à nossa nação. Então, eu queria agradecer vocês dois por esse bate-papo. Queria saber se vocês gostariam, ao final aqui, despedir, acrescentar mais alguma questão. E o Fundeb, né, que você disse, Edelmino, ele está para ser votado, mas é o Fundeb que, inclusive, a relatora é do DEM, ela está, inclusive, expandindo um pouco o valor do recurso, mas está um conjunto de normas dentro do Fundeb de transferência do recurso público para o setor privado. Então, nós temos que ver com muita atenção, porque o setor privado brasileiro é um setor canalha, né? Uma parte dele. Ele quer capitalismo por risco zero. Então, ele quer apropriar do recurso do Estado para poder desenvolver os seus negócios. Então, é isso aí. Valéria, para despedir, Delmir para despedir, para a gente poder, numa outra ocasião, já proponho aqui fazer um novo debate com a evolução desse ministro, com a evolução da questão da educação. Quero agradecer, né? Acho que eu estava dizendo, Gilson, que a mídia nunca nos deu espaço. Nós temos entrado numa seara aí, Delmino, eu acho que criar um programa Minha Live, Minha Vida. Mas a gente está ficando extenuado com isso, mas estamos falando, dialogando com muitas pessoas, né? É importante fazer, é importante trabalhar nesse sentido. Então, eu quero agradecer aqui o espaço, me colocar à disposição. Beijo para todos e todas. Obrigado, Valéria. Grande mulher, grande liderança, grande sindicalista. Obrigado pela presença também e pelo incentivo e as palavras aqui para a gente tocar esses nossos
nossas outras políticas. Idelmino, com a palavra. Gilson, eu quero agradecer muito, viu, a oportunidade de estar aqui, de fazer essa discussão, abordagem extremamente rica em vários aspectos, dentro da educação, aspectos sociais, discussão de conjuntura nacional, estadual. Então, acho que foi um momento, né, de muita riqueza, de muita discussão, e que, com certeza, todos que estão nos acompanhando, a bandeira da educação e a maneira com que cada um de nós aqui tratamos, né, a educação como fomentadora realmente da diferença social, né, em qualquer lugar, né, em qualquer município, no estado, enfim, né, no Brasil como um todo. Deixar um forte abraço e dizer que nós estamos aí iniciando o nosso trabalho de pré-campanha pela Prefeitura de Viçosa. Quero contar muito, né, com o apoio de vocês nas discussões da problemática municipal, de toda a conjuntura, de toda a necessidade de avançarmos em direção ao novo e termos realmente mudanças efetivas aqui no município, que a gente consiga realmente fazer a diferença, principalmente aqui para a população mais pobre do nosso município, e que a gente consiga realmente fazer toda uma diferença a partir aí do dia 1º, né, de janeiro de 2021. Um beijo e um abraço para vocês. Se cuidem, fiquem em casa e vamos tocar a vida, porque nós teremos um futuro grandioso, com certeza. Muito obrigado e valeu a pena. E vamos marcar outros debates para a gente poder tratar desse assunto tão importante que é a educação em nosso país.